Olá, boa tarde. Daqui fala o Israel Abias para vocês. Venho aqui refletir sobre um aspecto importante em termos da contabilidade, porque é comum vermos por parte de alguns elementos, algumas pessoas, a nível da contabilidade, que primeiro abrem o razão para depois analisarem e procurarem a razão do respectivo registro, não é? Mas eu quero aqui abordar um aspecto que talvez seja útil para evitarmos aqui abrir o razão para depois ter razão, quando na verdade primeiro deveríamos ter razão e só depois procurar abrir o razão. Portanto, pegamos aqui o seguinte exemplo. Uma determinada empresa efetuou uma venda a crédito a um determinado cliente num valor de 1 milhão de kwanzas. Esta venda, efetivamente sido realizada, ela poderá ser considerada como um proveito para a empresa. Mas, pelo facto do cliente não ter pago ou efetuado o pagamento e a empresa não ter recebido, neste caso, por parte do cliente, percebe-se aqui que é uma dívida do cliente, daí ser considerada a crédito, não é? Que, num termo miúdo, seria tido como um quilap que o cliente tem para com a empresa. Neste caso, consideraríamos aqui, de forma a analisar e interpretar esta operação, não é? O que é um aspecto importante antes de partirmos para o respectivo registro a nível contabilístico, analisar e interpretar bem a operação no sentido de identificar quais as contas a registrar. Mas usaríamos aqui uma espécie de filtro por via dos fluxos econômico, financeiro e monetário. Uma vez que os fluxos econômicos estão ligados com rendimentos ou proveitos e custos ou gastos, e os fluxos financeiros estão relacionados com as receitas e as despesas, já os fluxos monetários ou de tesouraria ligados com os recebimentos que respeitam as entradas de dinheiro e as saídas, não é, que respeitam os pagamentos. Se aplicarmos estes três elementos nesta operação que respeita a venda de mercadorias a um cliente no valor de 1 milhão de kwanzas, percebemos que, não havendo recebimento por parte do cliente, porque ele não pagou no momento, é descartado aqui o fluxo de tesouraria ou monetário. O dinheiro não entrou na tesouraria. E se não entrou, não há aqui como pensar no aumento a nível do caixa e nem a nível do banco. Isto é, descartamos um registro na conta 45 ou 43. E como o cliente mesmo não efetuou o pagamento ou não recebemos por parte do cliente, significa dizer que o cliente tem dívida. E esta dívida implica um direito de receber algo ao cliente, pelo que registramos o cliente a nível do balanço. Fica registrado no balanço, a nível do ativo corrente, efetivando assim a dívida que ele tem para com a empresa ou o direito que a empresa tem de receber deste cliente. E aqui podemos fazer o registro na respectiva conta do cliente. E, porque a venda foi efetivamente realizada, temos aqui o proveito.
podendo ser reconhecido o proveito na sua respectiva conta de proveito no que concerne à própria venda. E estes fluxos, ou esta análise, é boa e interessante, porque ela não nos permite apenas identificar quais as contas que serão registradas a nível da contabilidade, como também ter uma percepção de quais os documentos ou peças contabilísticas, no caso, demonstrações financeiras, em que esta operação terá impacto ou poderá ser registrada. No caso do proveito que foi tido ou obtido por conta desta venda, temos aqui um registro a nível da demonstração de resultados, que é o fluxo econômico. No caso da receita ou do direito que a empresa tem sobre o cliente de receber os valores, porque é um crédito e o cliente não pagou, temos aqui o registro a nível do balanço, no ativo corrente. E porque a empresa não recebeu nada do cliente, porque esta operação respeita a uma venda a crédito, descarta-se a demonstração de fluxos de caixa, porque não houve entrada de dinheiro. Acredito que antes de abrirmos o razão diante de uma operação para poder efetuar o registro, devíamos primeiro partir para uma análise da operação, a fim de saber do que se trata e aplicar esse filtro dos fluxos para podermos assim identificar quais as contas e concomitantemente